Então não tem nada de errado em você montar um pequeno negócio, uma pastelaria, seja o que for, e tocar seu dia a dia. Porém, é necessário, ou é possível, que você consiga colocar um tempero diferente. Boa. E é esse tempero diferente que vai fazer você olhar para o futuro e falar, por que só uma? Vou para 2 unidades. Por que só esse produto? E aí você começa a verificar que eu monto mais uma unidade não para ter mais dinheiro. É para fazer com que o dinheiro se torne uma moeda de troca para meu sucesso. Salve, salve pasteleiros e pastelovers, eu sou Danilo Agonilha e esse é o podcast Guia do Pasteleiro. Começando agora o último episódio da 2ª temporada, depois de receber amigos, referências no segmento, especialistas em várias áreas. Para esse último episódio eu recebo um convidado que ele ficou sabendo que ia ter um podcast lá atrás, antes de existir. Meu brother Edgar Benevides. Obrigado. Meu irmão, satisfação estar com você aqui hoje. Prazer enorme. O Edgar, vou dar uma lida no currículo dele aqui, também o cara é fera. O Edgar é empreendedor no segmento de alimentação, tem treinamentos e mentoria empresarial, especialista de comportamento empreendedor credenciado pela ONU, não é qualquer um não, facilitador do Empretec pelo Sebrae, onde nós nos conhecemos no começo de 2023, quando eu fiz o Empretec, né? E eu tenho certeza que tem muito pasteleiro aí que é empreteco. Se você é empreteco, deixa o comentário aí. Eu quero saber quem são os meus colegas empretecos do segmento de pastelaria. Tá bom? Então, a gente vai começar esse último episódio aí. Vai ser uma parada falando sobre empreendedorismo, sobre motivação, metas, que eu sei que isso mexe com praticamente todo o nosso segmento, em um geral, né, Edgar? Sim. Mas antes, dá uma carteiradinha sua aí, fala quem você é, fala melhor um pouquinho sobre você, meu irmão. Amigo, eu estou no segmento de alimentação já fazem 20 anos. Certo. E como é que eu cheguei nesse segmento, né? Ao longo da minha vida, depois que eu assumi a minha condição de trabalhar nas empresas, depois de formado, assim por diante, eu saí da faculdade com um sonho de trabalhar na indústria automobilística. Eu sou formado em design de produtos. Certo. E o meu grande sonho era entrar nessa área. E naquela época não havia... Haviam só 4 montadoras. Ford, Fiat, a Volkswagen e a GM. Então era um mercado muito fechado. Porém, o sonho permanecia. O sonho de querer estar sentado numa prancheta como desenhista era uma loucura. E havia naquela época um segmento muito interessante, que era um segmento de empresas que eram transformadoras dos carros em fibra, principalmente no segmento de caminhonetes. E eu tive a grande oportunidade de realizar meu sonho. Olha. Fui para conseguir entrar no departamento de engenharia de uma empresa onde o universo era... Eu ficava fascinado com aquela realidade. Eu já tinha feito diversos cursos para minha formação e eu estava seguindo feliz e contente naquele momento. Até que aconteceu algo inesperado, que foi quando surgiu um presidente que teve a belíssima ideia de abrir o mercado para as indústrias automotivas de grande porte. E, ao fazê-lo, ele destruiu todas as empresas de pequeno porte do Brasil. O que aconteceu com o meu sonho? Foi por água abaixo. Foi por água abaixo, já casado, com a necessidade de me recolocar no mercado. E comecei, então, a encontrar vagas nas empresas que não tinham nada a ver com a minha formação. Então, eu comecei a aceitar, até por conta de uma necessidade de conduzir a família, aceitar o que surgisse. E o que foi mais marcante nessa minha trajetória é que eu comecei a entrar nas empresas e começava a perguntar, onde tem problema aqui? E as pessoas falavam assim, tem um problema lá no departamento de compras. Qual é o problema que tem lá? Os caras não conseguem resolver estoque, não conseguem resolver pedido de compra, não conseguem atender o departamento de vendas. Eu posso dar uma olhada? E quando as pessoas me permitiam ter essa oportunidade,
eu me via dentro daquela realidade, eu falava, diz uma coisa, eu posso resolver isso aqui? Como assim? Eu posso resolver? Posso. Aí eles me davam autonomia de resolver. Aí eu colocava os meus talentos internos à prova e o resultado é que em pouco tempo o problema não existia mais. Legal. E aí eu comecei saindo de uma empresa para outra e caindo justamente nas empresas, nos departamentos que haviam problemas. E o que acontecia? E foi o que mais me marcou. Eu comecei a perceber que as empresas, elas se satisfaziam com as soluções que eu apresentava e não me remuneravam por isso. Nem em salário, nem em cargos. E o meu grande sucesso era acreditado a outros. Aconteceu isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu já não aguentava mais. Até que houve uma última empresa de grande porte que eu trabalhei, onde eu cheguei ao ponto de assumir uma área tão problemática que havia um foco de corrupção dentro da empresa. E esse foco de corrupção eu consegui exterminar com transparência, com verdade, com provas. Certo. E aí eu passei a ser pessoa não grata na empresa. E comecei a ser jogado para um lado para o outro para resolver outros problemas. E resolvia e se repetia a mesma batida. O crédito do meu sucesso era sempre acreditado para outros. Até que um dia, nessa última grande empresa de grande porte, havia uma vaga de gerente de uma determinada área a qual eu atuava. E a vaga, todo mundo, e era uma empresa de atuação nacional, todo mundo dizia, essa vaga é do Edgar, tem que ser do Edgar. Aí veio o meu diretor acima de mim e falou assim, olha, não vai ser a sua vez agora. Ensina tudo que você sabe para esse caboclo aqui. Eu falei, o quê? Ele falou, vai chegar a tua vez. Eu falei, minha vez já chegou, meu irmão. Como assim sua vez já chegou? Eu falei, eu quero sair. E nesse momento eu saí da empresa. E quando, ao sair da empresa... O cara não voltou atrás, não te deu a oportunidade, então? Voltou atrás. Voltou? Voltou atrás quando ele viu o impacto da minha decisão em toda a malha nacional das pessoas com a qual eu comandava. Certo. Aí ele falou, não, Edgar, vamos conversar de novo. Eu falei, vamos conversar de novo. Qual é a conversa que você quer ter? Ele falou assim, olha, fica mais um tempo, dessa vez vai ser a vez dele, a sua vai chegar. Eu falei, meu amigo, você acabou de piorar a situação. Você chamou para me falar o mesmo que você falou aquela hora e assinar embaixo? Inclusive, você me mandou embora, né? Você me deu a minha demissão, não foi? Ele falou, foi, eu te dei, você está sendo mandado embora. Eu falei, então, saiba que você não deveria fazer isso, porque eu sou um agente da CIPA, com estabilidade de emprego por 2 anos. CIPA, só fala para a galera que não conhece a sigla aí. Comissão Interna, manda aí. Comissão Interna de Previdência de Acidentes. Prevenção de acidentes. Prevenção de acidentes. E eu era presidente dessa comissão naquela ocasião, que eu tinha sido recém-eleito. Aí toca ele vir de novo querer retornar com o meu cargo, porque aí eles teriam que me pagar com indenização de 2 anos. Mais multa, não sei o que lá. E aí eles começaram a me chamar de um lado, de outro, para um departamento de RH, diretor de não sei o que lá, e eu já em casa, esperando os 30 dias para eu tocar minha vida. Conclusão. Não teve acordo, eles tiveram que me pagar. Eu não cedi em nada. E quando eu cheguei nesse ponto, eu tomei uma decisão, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Eu ia me sujeitar novamente a essa condição de me colocar à frente de outros empresários que não sabem realizar sonhos dos seus próprios colaboradores, ou eu ia em busca da minha própria realização? E foi um momento constante de conflito comigo, porque eu comecei a me perguntar o que eu queria. Já que eu não queria ir mais pelas empresas, o que eu queria fazer? E aí eu já eu já estava então com uma indenização na mão. Não importa se era grande ou pequena, mas eu tinha uma indenização, eu tinha uma tomada de decisão a fazer.
E eu comecei a me perguntar o que eu poderia fazer, quais eram as oportunidades que eu tinha. E todas as oportunidades que eu via no mercado eram oportunidades, de novo, para eu subsistir. Ou seja, era montar um negócio para pagar água, luz, as despesas da família. Naquela ocasião, se eu não me engano, a minha primeira filha já tinha nascido, Beatriz. Então, já tinha uma criança dependendo de você. Dependendo de mim. E eu comecei a me perguntar, mas eu não posso, de novo, recair nos erros que eu vi as pessoas fazerem, né? De montar uma empresa só para pagar água, luz, convênio, despesas. Eu falei, não posso fazer isso comigo. Porque se eu já, dentro de uma empresa, eu não era reconhecido pelo meu talento, se eu, naquele momento, não reconhecesse o meu próprio talento a mim, aí ia ser frustração bruta. Eu me arrepio de falar. Caramba. Foi aí que eu comecei a me perguntar. E aí eu fiz, de novo, né, um mergulho interno, saber quem era o Edgar. O que o Edgar sabia fazer. E eu vi uma série de coisas que eu sabia fazer ao longo dessa minha trajetória, que ela estava numa época entre 99 e 2000. 99 e 2000. E 99 e 2000 também teve uma coisa muito interessante, que foi onde haveria o bug do milênio. Sim. Né? Sim. O mercado estava em polvorosa, brother. Então, assim, eu falei, e agora? Tudo acontecendo, as empresas não sabendo o que ia acontecer com seus dados na área de informática, e eu trabalhava numa área de telecomunicação. E nesse caos todo, eu comecei a perceber, em vez de ficar olhando para mim, o que eu poderia fazer, eu comecei a perceber o que as pessoas reconheciam dos meus talentos. E ao fazer essa reflexão, eu comecei a perceber que eu tinha um hobby que eu poderia transformar em negócio. E esse hobby desde criança, desde moleque, acompanhando meus pais, meus tios, eu tinha uma facilidade de manipulação de carnes nos momentos de churrasco entre minha família. E era uma coisa muito particular, que juntava meus tios, meus pais, eles sentavam numa mesa lá para jogar dominó, baralho e tomar cachaça. Coisa boa. Geralmente de domingo, né? Para começar a semana. Os caras botavam fogo na churrasqueira, jogavam as carnes lá e o fogo tomando conta e eles tomando cachaça. Eu falei, e aqui, como é que faz? Como é que faz? Eles falaram assim, se vira aí, não perturba. Mas como é que pode? Pode. Aí eu ia lá, pegava, trazia para os velhos, e eles... Como é que você fez isso, moleque? Eu falei, você não falou para eu fazer lá, pegar, fazer? Mas como é que você fez? Eu falei, assim, ó. E esse fazer assim foi onde, ao longo da minha juventude, as pessoas começaram a falar, Edgar, meu irmão, que churrasco é esse? Que churrasco é esse? Vamos fazer um na minha casa. E aí outras pessoas começaram a me convidar para ir fazer churrascos nos eventos, assim, nas comemorações. E todo mundo só ficava esperando eu chegar. E foi aí que eu identifiquei uma oportunidade de atender uma necessidade que o mercado tinha na ocasião, de fazer eventos de churrasco. Com a rescisão que eu tive, eu fiz uma reforma no imóvel da família na época. E aí montei minha primeira cozinha industrial. E de lá nasceu o Tio Dega, em setembro de 2000. Que legal. E de lá, trabalhando Você começou a transitar, então, no segmento de alimentação aí a partir de então, né? Tem várias passagens. Você já começou falando aqui, fui pegando alguns insights. O primeiro, cara, esse ia deixar para o final. Não tem a ordem. Mas é em relação à gratidão, né? Que o quanto a gente... Você falou sobre gratidão, tudo mais. E aqui nesse podcast, eu devo agradecimento também a toda essa rapaziada que está ali, ó, pilotando as câmeras. Esse pessoal Luiz, Antônio... fabuloso. Os caras que não estão aí hoje, o Abner, toda a rapaziada, Renata, enfim. Se eu estou esquecendo de alguém? Tô. O Biel, o Gabriel. Então, um abraço para essa rapaziada aí. Parabéns aí pelo trabalho. A segunda temporada, os caras eles me ajudam demais aqui. Vão pilotando e mexe daqui, dá sugestão. Então, os caras são 10. Quando você falou sobre gratidão, eu falei, eu tenho que passar
o reconhecimento para os caras Sim. também, que a gente não faz nada sozinho, né? Uma equipe, Sim. né? Com reconhecimento. Você falou, pô, ninguém me reconhecia. Ninguém. Na primeira temporada, eu fiz lá no final do episódio, quando praticamente ninguém tá assistindo mais, fazer no meio do episódio pros caras aí, porque gratidão. E outra coisa que eu nas suas passagens aí, você falando, percebo assim que você tem um autoconhecimento bacana, né? De você olhar para dentro de si, mergulhar, enxergar os seus propósitos. Sim. De onde vem? De onde você conseguiu isso? Se foi uma coisa nata, sua? Como que você percebeu que você tinha esse talento? Eu acho que isso tudo começou a surgir, ou talvez despertar, por um momento social que vivemos. Não é? Certo. Hoje nós estamos falando de reconhecimento racial, estamos falando de reconhecimento das classes e assim por diante. E naquele momento eu vivia um momento onde eu saí de um ambiente de uma família de baixa renda, né? Uma família de baixa renda, e eu comecei a trilhar um caminho onde eu comecei a me formar. Eu fui o primeiro a me formar na família, fui o primeiro pós-graduado da família, fui o primeiro professor universitário da família. E essa escalada que eu fui buscando, eu comecei a perceber que eu precisava me posicionar em relação a mim mesmo, né? Então, assim, eu nunca me deixei influenciar pela opinião de outro que possa ser negativa para o meu crescimento. Eu sou muito... digamos assim, a minha autoconfiança, ela se desenvolve ouvindo o outro, mas tendo um lado crítico muito grande. Filtro bem apurado ali para saber o que vai absorver. Apurado. E aí me lasquei de vez quando eu conheci o mundo do empreendedorismo. O que aconteceu quando eu comecei a, então, me despontar no segmento de carnes nobres, no segmento de churrascos, de eventos, onde a mídia começou a me procurar para trazer algumas coisas que eu fazia, alguns eventos que eu fazia, e isso começou a ser revisto por uma instituição chamada Sebrae. E do nada, de repente, eu recebi um convite: olha, vem participar de um evento, vem fazer uma reportagem. Na época tinha um tal de caderno de negócios do Sebrae, onde fazia uma série de reportagens. E nesse mundo que eu comecei a me aproximar dessa instituição a qual eu respeito tanto, eu cheguei até um treinamento chamado Empretec. E quando eu cheguei, ou pelo menos antes de chegar, as pessoas que faziam parte da gestão do Sebrae, e eu sou da Zona Norte de São Paulo, ali no escritório regional de Santana especificamente, os analistas, os gerentes falavam: Edgar, você precisa fazer um Empretec. Eu falei: então me fala desse Empretec aí. E ninguém me falava nada, velho. Eu falei: mas peraí, como é que você quer que eu faça uma coisa que eu não conheço? E aí vinha de novo o meu senso crítico, que me fez postergar essa passagem. Até que surgiu uma oportunidade de crescimento do negócio através de um programa do governo federal, naquela ocasião, chamado Brasil Empreendedor, onde o governo federal, eles iam investir em empreendedores que apresentassem um plano de negócios, de uma proposta de negócios que eles iriam fomentar. Fomento através era um valor específico, não vale a pena falar de valores em relação, mas era um valor que você não precisava, você teria necessidade, obrigação de, dependendo do teu projeto, nem seria necessário pagar. Por isso que era questão de fomento. E aí o Sebrae, que era o grande fio condutor desse projeto, começou a selecionar empresários daquela região e convidando para participar do programa. E aí vieram me bancar. Falaram: olha, você está na lista, só que você tem que fazer Empretec. Colocaram contra a parede mesmo. Se é para fazer esse tal de Empretec, deixa comigo. Eu vou para dentro desse Empretec. Já fiz um monte de coisa. E aí, de novo, né? Minha autoconfiança lá em cima. Quando eu cheguei no Empretec, amigo, conheci um Edgar que eu não gostei. Com comportamentos que... vários deles positivos, mas haviam comportamentos que eram cegos para mim, que me respondiam uma série de questões do porquê que eu não atingia a minha realização. E eu saí esse treinamento foi um treinamento mais impactante que eu já passei, dos vários que eu já fiz, desde graduação, pós-graduação, de várias instituições, desde das instituições privadas até a USP, olha, de várias. Esse foi o mais impactante, foi onde mexeu com o eu, Edgar. E aí que
quando esse treinamento chegou para mim, ele de novo me mostrou que eu precisava me reconstruir. E eu perguntava de novo, como que eu vou me reconstruir depois desse choque de pancada, de impacto, onde eu mesmo me descobri um empreendedor com pontos fortes, que muitos desses pontos fortes eram negativos contra outros. E a ponto de eu poder dizer que o meu maior ponto forte era o meu principal, meu maior inimigo. Caramba. E eu saí de uma forma assim muito mexido. E foi aí que eu pensei, que eu entendi que eu precisava entender melhor o que é isso. O que é esse tal de comportamento empreendedor. Uhum. E foi aí que eu tive a oportunidade também de alavancar um passo a mais, de montar mais uma empresa, que era uma empresa de treinamentos. E, de novo, o meu conceito de empreender só tem sentido se você tiver um motivo para tal. E o meu motivo para entrar numa área de treinamentos era falar de um assunto que eu precisava me desenvolver, que era empreendedorismo. Certo. E, para isso, eu entrei, além de ser um estudante, eu precisava treinar e falar, será que eu sou bom nisso? E aí, se desafiar mesmo, me desafiei, né, eu falei, mesmo, será que eu sou bom nisso? Se eu sou bom nisso, eu quero ver se eu sou bom como um instrutor do treinamento que me desmontou. E aí foi mais um desafio que eu entrei nessa carreira de ser um facilitador, que é o termo dentro do Sebrae, certo, de facilitar o ensino do próximo. Não é um professor, não é um orientador, não é um mentor, é um facilitador através de um método estruturado pela ONU. E foi onde eu também, dentro desse processo, que eu já estou há 17 anos, vou para 18, né? 18 Começou anos. ontem, é novinha. Comecei tenho uma carreira aí de 180 seminários realizados. Você tá louco. E foi onde eu também me descobri e hoje me mantenho nessa carreira por conta muito do reconhecimento que eu lá atrás buscava. Que legal, velho. Lá atrás eu buscava que as pessoas me reconhecessem pelo que eu fazia, falava, dizia e comprovava. E nesse seminário, alguns das pessoas que passaram por esse treinamento comigo têm esse depoimento do meu trabalho. Não, e realmente, pô, você falando do Empretec, assim, né? Eu voltei lá atrás, quando eu fiz o meu. Sim. E eu tive a mesma percepção que você. Eu via lá na sala de aula, né? O pessoal falando sobre, pô, esse Empretec, ele é um divisor de águas, ele é transformador. Eu tive a percepção dele ser revelador, assim como você usou o termo, me revelou muitas coisas. Então, talvez a gente percebe que é uma fraqueza, ou se a gente tem pontos fortes, mas a gente, na verdade, é revelado que são fraquezas. Sim. E aí você começa a entender onde você deve trabalhar, o que você precisa afiar a ferramenta para seguir em frente com mais afinco, com mais motivação, né? E, além disso, isso, para mim, é autodesenvolvimento. Sim. É autodesenvolvimento dirigido por você, não por um próximo. É verdade. Isso é revelador. É verdade. Revelador. E aí eu falei agora a palavra motivação. Vamos aprofundar o nosso bate-papo, que eu trouxe o Edgar aqui, porque ele, lá no Empretec, galera, a gente pode ficar falando o que acontece lá, mas lá o bicho dava porrada, mas motivacionava, empurrava a galera assim, ó. Ele empurrava, depois ele ia lá, puxava e vamos embora. Então é isso, Edgar. Fala um pouquinho pra gente, então, vamos falar sobre motivação, né? O que é motivação para o empreendedor, para quem está nesse mar agitado do empreendedorismo, aí o que é a motivação, cara? Existem dois ambientes muito claros, né? O ambiente dos empresários e o ambiente dos empreendedores. Certo. Os empresários que não são menores nem maiores que os empreendedores. Vamos deixar isso bem claro. Os empresários são uma categoria de pessoas que tocam seus negócios com sucesso ou com realizações ou com dificuldades, não importa, mas ele tem um foco maior no resultado do seu trabalho. E a partir do resultado do resultado do trabalho dele, ele começa a ver o que dá para fazer com aquele resultado. Esse é o perfil do empresário. Certo. E o empreendedor, ele tem uma batida diferente. Ele começa a enxergar dentro dele mesmo os motivos para atuar num determinado segmento, num determinado negócio, numa determinada empresa.
E quando ele encontra esses motivos, ele sabe que um dos motivos pode ser a realização pessoal. Realização pessoal de ter um bem próprio, realização pessoal de ser reconhecido pela sua competência, que aí estamos falando de poder, um reconhecimento de ser uma pessoa afiliativa, onde você pode ser uma pessoa influente e poder ter o poder de persuadir outras pessoas. Então, o empreendedor, ele se motiva por ele tem essa origem, e ele sabe muito bem por que ele monta o negócio, e ele sabe muito bem o que ele espera daquele negócio, o que ele quer daquele negócio. Então, ele não vive do que sobra de um negócio, de uma empresa. Ele coloca para a empresa uma obrigação de realizar um sonho dele. Então, de todo o faturamento que ele tem, para ele que não importa de nada, da lucratividade que ele tem, ele sabe que daquela lucratividade tem uma parcela muito grande que está comprometida com um sonho. E é isso que motiva as pessoas bem-sucedidas, que são reconhecidas como empreendedores, a fazer algo, a realizar algo. Então, a motivação é uma coisa que é o motivo para agir em busca de algo. Porque, senão, você pode ter um negócio, você pode estar bem-sucedido, você pode ter patrimônios acumulados, mas se você olhar para a tua história, talvez você descubra que muito daquilo não foi conquista tua, foi uma consequência. Isso, por vezes, é frustrante, porque você olhar para trás da sua história e você olhar uma série de coisas que você conquistou e você falar, poxa, será que eu consigo de novo? E você não ter a certeza que aquilo que foi conquistado foi mérito da tua competência, é muito complicado. E tem pessoas que preferem não mexer nisso. Não, deixa eu tocar meu dia aqui, não mexe com isso, não. Não deixa, não mexe com isso, não. O empreendedor, não. Ele olha para trás, ele fala, rapaz, olha o que eu já fiz de bom, olha os tomos que eu já tomei. Se orgulha por muitas vezes, rapaz, né, Edgar? Já quebrei 4 vezes. Quebrei, mas bora, eu tenho mais coisa a viver. Então, assim, Danilo, eu posso dizer, eu já consigo olhar no meu futuro quando eu tiver 85 anos e já quero mais. Isso é motivação. Enquanto muitos falam, daqui a pouco minha aposentadoria está chegando. Aí eu quero sossegar. E aí é a grande armadilha da vida. Você não se colocar um desafio para a tua terceira idade. E o desafio que vai te restar, você lidar com as suas frustrações daquilo que você poderia ter feito e não fez. E aí o tempo também é inegociável. É inegociável. Né? Mas se você olhar para o futuro e você poder falar, poxa, a vida, quanta coisa eu tenho para fazer. O cara não olha para a idade dele e fala, porra, estou chegando aos 60, cacete. O que eu faço? Não, como é o meu caso, né? Estou chegando aos 60 e quero mais, já estou para montar uma nova empresa, já estou pensando em outros projetos e é isso que motiva, eu acho que é o grande combustível do empreendedor. Ter essa vontade de realizar por ele, simplesmente por ele, mas sabendo que muitos das conquistas que ele tem, ele vai desfrutar com aqueles que ele ama. Você acha que, por exemplo, quando a pessoa ela monta uma empresa, talvez a realização dela, vamos falar aqui do segmento de pastelarias, ela tem a vontade de montar uma pastelaria para trabalhar por conta própria, para ter ali uma empresa, não depender mais de alguém dando ordem, que ela cumprir aquela rotina, mal sabe ela que ela está entrando numa parada pesada. Mas o que eu quero dizer é assim, que às vezes a realização ela é justa, você entende que ela é saudável, você realizar somente esse meio, talvez o final seja um objetivo lá na frente, mas eu quero montar uma pastelaria, montei, isso é a realização? Ou depende de mais coisa ali? É uma realização, sim. Mas, por vezes, tem que estar muito claro o que aquele negócio vai me dar em relação às minhas conquistas. Se eu posso utilizar uma palavra diferente, o que esse negócio vai me premiar? Qual o prêmio que ele vai me dar? Porque se ele estiver te dando condição de você pagar teu condomínio, condição de você pagar teu carro, teu financiamento,
a escola dos teus filhos ou todas as despesas pessoais, e você, no final das contas, falar, estou realizado, você está lascado, brother. Porque, no final das contas, não entra uma parcela para um novo sonho, uma nova conquista. Então, não tem nada de errado em você montar um pequeno negócio, uma pastelaria, seja o que for, e tocar seu dia a dia, porém é necessário, ou é possível, que você consiga colocar um tempero diferente. Boa. E é esse tempero diferente que vai fazer você olhar para o futuro e falar, por que só uma? Vou para 2 unidades. Por que só esse produto? E aí você começa a verificar que eu monto mais uma unidade não para ter mais dinheiro. É para fazer com que o dinheiro se torne uma moeda de troca para meu sucesso. E o meu sucesso está constatado, está formatado num imóvel que eu quero, num carro que eu quero, numa viagem que eu quero, numa condição financeira que eu quero diferente. E isso é a motivação, é a realização. Uhum. Se não houver esse ingrediente, e que eu reconheço que não só no segmento de pastelarias, mas existem muitos empresários que não têm essa visão. Eles vivem míopes em relação ao que é realizar. E aí fica pensando, e por não ter essa realização própria, tem coisa pior. Que por ele não ter essa realização própria, ele vive para realizar as coisas para os outros. Aí lascou, né? Porque aí você fala, então quer dizer que eu tenho que trabalhar esse ano todo aqui para comprar o carro do meu filho, para comprar o apartamento do meu filho, ou para pagar a formatura da minha filha e assim por diante. E ele vive, talvez inconscientemente, para realizar sonho dos outros. E vive um eterno insatisfeito. Isso daí é bem provocativo, né, Igor? Isso é foda. Mas porque a gente pensa assim, você falou de a festa da minha filha e tal, né? Por exemplo, eu tenho uma filha pequena, hoje ela tem 4 anos. Mas, porra, o sonho que eu tenho é poder dar uma festa de 15 anos para ela. Aí, é um sonho meu. Porra, se eu realizar isso, eu não posso entender como uma realização minha. Não, pode, desde quando você saiba qual é o sonho dela de 15 anos. Se é que ela vai querer. Pois é. Eu tava falando aqui, eu falei, puta, velho. Qual é o sonho dela? De repente não é. Às vezes ela não quer a festa, ela quer viajar. Ela quer viajar para sabe lá onde. E é isso que o empreendedor ele se conecta. Não com o que ele quer. Ele tem que estar conectado com o que ele pode prover para o outro. E aí sim, está preparado para falar assim, você vai. Esse é o grande, talvez assim, o grande prazer de realizar. Fala assim, pode deixar que eu faça isso acontecer. Para isso eu preciso abrir mais uma unidade de venda, eu preciso montar mais um negócio. E aí ele fala, eu tenho um objetivo. Eu tenho um propósito. Eu quero proporcionar ao outro, e é legítimo, uma condição diferente. Mas senão a gente fica pensando de uma forma meio egoísta. Senão tipo assim, a festa de 15 anos você vai querer fazer lá naquele salão que você gosta, que eu não sei. Você vai querer chamar as pessoas que você gosta, você vai fazer tudo do jeito que você gosta, você vai estar olhando, para todos os seus convidados, e você vai olhar para sua filha assim. Obrigado, pai, por não me ouvir. E essa é a grande parte da frustração mascarada que muita gente convive. Por não ouvir o outro, ou por não proporcionar ao outro algo que queira, de uma forma egoísta, de uma forma que, por vezes, não é produtiva. E é muito mais simples fazer o que se pode fazer pelo outro do que eu quero fazer pelo outro. Me fala o que você quer. E quando você começa a provocar, ou eu não digo que seja a palavra provocar, quando você começa a convidar os teus filhos a falar, me fala o que você quer. Você está colocando uma sementinha e está fazendo essa pessoa sonhar, meu. E pode vir o sonho que vier. Tem que ter do seu tamanho, você fala, eu posso te ajudar. Quando você fala que você pode te ajudar, essa pessoa aumenta de tamanho
de uma forma grandiosa e não vai ter ninguém externamente ao teu meio que possa falar assim, olha, você não vai conseguir fazer. Ele fala assim, por que eu não vou? Ah, porque é difícil, porque você é gordo, porque você é preto, porque você é branco, você é isso e aquilo. Eu tenho que me ajude. E aí, quando as pessoas falam, eu tenho que me ajude, ela olha para trás, vê você, esse é o empreendedor que está construindo um legado. E no futuro, as pessoas vão falar de você, rapaz, que vida que você proporcionou para os seus filhos. E não a vida que você quis proporcionar. Entendi. Boa. Matou a pau. Matou a pau. A gente falou aqui, né, de uma forma bem indireta sobre metas. Sim. Né, planejamento e tal. Como a gente deve estruturar agora para um mundo mais tangível aqui dos negócios? Metas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Como você entende que elas devem ser estruturadas, cara? Não sei se a pergunta eu consegui. Eu vou fazer uma deixar... pergunta até mais abrangente, tá? Certo. Por que eu digo que é uma mais abrangente? Porque talvez seja uma pergunta que vai enquadrar uma série de outros conteúdos que nós podemos antecipar aqui. Uhum. Se o empreendedor ele consegue estabelecer metas e sonhos para realizar metas profissionais. Então, por exemplo, digamos que ele queira profissionalmente ser reconhecido entre uma categoria de profissionais. Por exemplo, no mercado dos pasteleiros. Tá. E, queira ou não, existe um ranking aí, tá? Certo. Como qualquer um. Então, se ele quer ter um reconhecimento profissional, então ele consegue colocar esses objetivos, tá bem? Uhum. E quando ele começa, então, a olhar também e fala assim, tá, mas não é só trabalho, né? Então, eu quero metas de lazer. E aí ele começa a colocar, olha, então quer dizer que eu quero viajar com a minha família, eu quero ter uma casa, um rancho, um sítio, seja o que for. Metas de lazer. Aí eu quero uma meta pessoal. Pô, eu quero que o meu carro seja tal, eu quero que seja tal modelo, tal cor, tal ano. E ele começa a colocar esses objetivos e ele passa uma régua assim, no final. E quando ele passa essa régua, aí ele encontra a meta da empresa. Aí ele vai falar, então quer dizer que para eu conseguir tudo isso aqui, a empresa tem que faturar X? Sim. E aí ele começa a desenvolver um planejamento focado para atender todos esses objetivos. Tá. E é assim que os empreendedores fazem quando eles enxergam o seu futuro de uma forma muito clara. E quando eu falo de futuro, ele sabe falar metas para 1 ano, metas para 5 anos, para 10 anos, para 20 anos. Mas todas estão alinhadas. E quanto mais claro você se vê no futuro, melhor serão os seus passos mais assertivos a partir de agora. Você está se visualizando, você tem muito mais motivo para essa ação toda. Sim, aí você vai falar, poxa, Legal. então quer dizer então que eu estou aqui na minha empresa, estou num galpãozinho de 40 metros quadrados. Poxa vida, mas para tudo isso aqui eu tenho que faturar X, eu tenho que dar meus pulos, eu tenho que sair disso aqui, desse universo. Porque se eu ficar nesse universo aqui, o próprio universo vai me consumir. E você vai começar a perceber que quando você tem isso muito claro enquanto metas, o universo começa a conspirar. De repente chega um caboclo e fala assim, meu amigo, eu tenho um carro para te vender. Como assim tem um carro para me vender? Você acha que esse carro aqui é o maldito carro que você sempre sonhou. Aí você vai falar, como assim? Ou, de repente, você vai começar... também de um hábito do empreendedor ele compartilhar suas metas, ele falar das suas metas de uma forma muito abertamente. Uhum. E ao falar abertamente dessas metas, de repente vem alguém e fala assim, pô, eu posso te ajudar. Fala, como assim? Você pode me ajudar? Não, eu tenho uma oportunidade que eu acho que pode ser interessante para você. Isso foi acontecendo ao longo da minha vida. O mais interessante é que isso acontecia de um dado momento para trás da minha vida, enquanto eu era ainda funcionário, acontecia isso, mas isso para mim eu achava que era sorte. Eu achava que era que Deus que estava me dando. Eu achava uma série de coisas, né?
E que, por vezes, muitas das coisas que eu tinha, eu não dava merecimento a mim. E depois que eu entrei nesse mundo dos empreendedores, que eu comecei a saber o que é realização, que eu consegui saber o que era motivação, eu vi que as coisas começaram a acontecer com mais frequência. E aí minha motivação aumentava, porque eu falava, poxa, então não é sorte. Sou eu que estou me posicionando frente ao meu futuro, sou eu que estou me posicionando frente à minha vontade de querer ser e ter e ser alguém ao longo da minha vida. E cada vez que isso acontece, eu atribuo isso a um comportamento, uma postura, um comportamento que eu me sigo fiel desde então. E foi onde eu me transformei. Eu tenho uma leitura de Edgar antes do mundo dos empreendedores, de conhecer o mundo dos empreendedores, e uma leitura do Edgar pós. E eu te digo que a minha evolução enquanto essa nova cultura, ela me trouxe muito mais realizações a ponto de eu até escolher as pessoas que eu não quero conviver. Que, por vezes, muitas delas estão dentro da minha família. E isso acontece sem o menor constrangimento, sem o menor trauma, sem o menor problema. Porque até mesmo as pessoas com quem você quer conviver no teu futuro, você escolhe. Com certeza. E muitas vezes tem muita gente que convive até o final da vida com pessoas dentro da família que não quer, que não suporta, que não respeita. Mas por uma questão familiar, fica lá lambendo as suas feridas. Eu acho que isso na vida. Bom, você falou do seu comportamento. Qual seria, então, o elemento principal desse comportamento? Acredito que todo comportamento são somatórias, né? Mas o elemento principal do seu comportamento que você começou a criar essa identificação, né? Porra, eu acho que isso daqui tá servindo muito de gatilho para a galera que tá ouvindo a gente aqui agora. Eu espero. Tá sendo bem provocativo. Eu espero. Mas talvez a pessoa tenha um comportamento muito próximo do seu e fala, cara, eu ouvi isso aí no podcast, eu vou começar a olhar para mim mesmo, né? Vou começar a me autoavaliar, me autoanalisar e entender essa questão de metas, que a gente sabe que pro empresário é super importante, né? Eu vou então dar um pouco mais de informações em relação a todos esses gatilhos ou essas características, né? Esse mundo dos empreendedores a qual eu me refiro, a qual eu me especializei, sou credenciado pela ONU. A ONU desenvolveu um trabalho a nível mundial, após a Segunda Guerra Mundial, e ela começou a entender, ou querer reconhecer, como uma pessoa do nada, de um negocinho, uma portinha de um negócio, de repente ele transforma aquele negócio numa indústria. Daqui a pouco ele transforma em uma multinacional. Como que essas pessoas fazem isso, né? E não havia uma justificativa, né? Uma das coisas que a ONU percebeu, que muitas dessa escala, por vezes exorbitantes, o fator dinheiro não era o principal. Como é que o cara, então, sem dinheiro, consegue transformar uma portinha numa indústria, um grande negócio? E assim ela fez um trabalho, desde a década de 50 até meados da década de 80, 30 anos, de um estudo de 30 anos, onde ela identificou que existem características desses comportamentos, certo, desses empreendedores. Então, várias dessas características são responsáveis por esse resultado. E essas características são 10 características de comportamento empreendedor. E aí, quando ela identificou que existem essas características de comportamento empreendedor, a pergunta que vinha a seguir é: será que isso é nato numa pessoa? Somente uma fração das pessoas tinham isso, e ela começou a fazer testes ou fazer estudos mais profundos e identificou que 3% dessas pessoas, de uma nação, ou como você queira colocar a nação, ou mundialmente, 3% são natos, são os caras que já nascem águias. E aí ficou um outro questionamento. Pô, mas será que isso é possível? Se isso é nato, é possível desenvolver? É possível fazer com que as pessoas tomem consciência? Replicar esse conhecimento? Ou que as pessoas tomem conhecimento dessas características e se enxergar se elas existem em si?
E foi o que a ONU fez, e criou um treinamento ao nível mundial chamado Empretec. Empretec não é uma marca do Sebrae. Empretec é um produto da ONU aplicado em países em desenvolvimento no planeta, desde a década de 80. E o que aconteceu? Ao entrar, quando eu me conectei nesse treinamento, ou quando um candidato entra nesse treinamento, ele é posto frente a essas 10 características. E ali ele descobre qual é, das 10, o gatilho que ele precisa desenvolver. Então, em resposta à tua pergunta, sim, mas não é um específico, cada um tem o seu. No meu caso, eu identifiquei uma das características que me chamavam, que era o meu ponto forte e que também era a minha grande maldição, era a independência e autoconfiança, que é uma das 10 características. Então, eu era muito, até mesmo talvez pelos meus resultados, né, e aí eu volto à minha parte da minha história, desde da minha origem, das minhas experiências nas empresas, voltando nessas histórias, todos os resultados que eu tinha, sem saber como tinham construído, me transformaram numa pessoa muito autoconfiante, achando que ninguém me derrubava. Mas muito pelo contrário, isso era o meu ponto forte, porque ele me cegava. Quando eu vi uma oportunidade, eu batia no peito e falava, deixa comigo. Deixa comigo. Então, para o Edgar foi isso. E para cada um, esse treinamento oferece essa oportunidade. Eu não estou aqui para falar do treinamento, né, para vender do treinamento, estou falando de um caminho, de uma metodologia que estruturou. Que as pessoas, com certeza, podem seguir, podem conhecer. Sim. Né? Isso aí é público, acessível. E aí que está. E aí, falando de uma comunidade como a comunidade dos pasteleiros, talvez elas ainda não tenham enxergado o grande potencial que existe em transformar uma comunidade de empresários pasteleiros em transformá-los como uma comunidade de empreendedores. Isso significa que é juntar forças do Danilo Pasteleiro com a sua grande rede de contato com os demais e falar assim, vamos fazer acontecer de uma forma diferente. Então, é uma questão de posicionamento das pessoas em se enxergarem no momento de autodesenvolvimento. Show. É isso. A gente falando sobre metas também, né? Eu falei aí curto, médio, longo prazo. Existem algumas ferramentas que podem ser usadas para facilitar. Quando você passar a régua ali, ver aquele número, você fala, cara, não tenho como realizar. Sim. Né? É o que acontece a maioria das vezes com muitas pessoas. Elas sonham, falam assim, pô, eu tenho um sonho lá na frente de ter uma casa, ter isso, ter aquilo, ter um carro, pá. Quando vai ver o número é altíssimo, fala, ixi, deixa a vida me levar, a vida leva eu e desiste. Então a gente passa aqui, de repente, pela, às vezes, falta de foco. Sim. Né? Mas existem ferramentas para você conseguir organizar esses objetivos de vida e objetivos profissionais também. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente, como a gente pode traçar metas de forma correta e estruturá-las para que elas sejam realmente tangíveis, realizáveis. Existe essa ferramenta, é uma ferramenta que não é uma ferramenta que é uma das ferramentas utilizadas no treinamento da ONU, mas ela é amplamente utilizada também no mundo acadêmico. Uma ferramenta chamada SMART. Boa. Essa ferramenta SMART, ela é feita de um acróstico, né? Da letra S, da letra M, da letra A, da letra R, da letra T. E cada uma delas representa uma situação. Então, e cada uma delas representa uma situação e ela reflete uma pergunta a si mesmo. Então, o SMART é uma ferramenta de perguntar a si mesmo o que eu quero. Então, por exemplo, a primeira pergunta, que é a pergunta relacionada à letra S, que é o específico, pergunta assim, o que você quer, Edgar, na vida? E aí, quando você começa a se conectar a esses objetivos, né, que aí inclusive eu vou também desmistificar o que são metas e o que são objetivos, para ficar um pouco mais, para a gente estar mais alinhados. Então, quando você começa a perguntar o que eu quero, e aí de novo, uma reflexão interna, é um acesso a uma área interna que somente você tem acesso.
E você começa, então, a definir alguns sonhos que você comece a verificar se é possível. Então, e aí vem, de novo, né? Dentro de uma situação da tua realidade, quando você começa a se enxergar e fala assim, o que é possível, não o que é loucura, não o que é utopia, né? Dentro do que você conhece, dentro daquelas possibilidades que você diz, isso aqui eu posso, você começa a definir o que é específico para você. Olha, eu quero uma chácara, 1.000 metros está bom, eu quero em tal cidade, nessa chácara eu quero que ela tenha uma piscina para eu receber meus amigos, meus familiares, meus filhos. Uma churrasqueira para o tio Dega pilotar. Uma churrasqueira para eu pilotar. E aí você começa a visualizar. É uma visão de futuro. Quando você começa a ver essa possibilidade, aí você começa a dizer, você começa a perguntar onde é que vai ser essa chácara, e você ainda continua sendo no específico. Você fala, mas eu fui em tal lugar uma vez, gostei. Puxa, uma cidade que é margeada por represa, uma tal de Garatá. Ali é um lugar que me chama. E aí você começa a se conectar com esses lugares. Aí você começa a fazer uma outra coisa, né? Que aí parte para o mensurável, que é o M. Quanto custa ter uma chácara de 1.000 metros numa cidade como Igaratá? Aí você começa a buscar informação. Aí você começa a buscar informação de mas será que eu vou comprar a casa pronta? Eu vou pegar o terreno? Ou eu vou construir? Qual é o dinheiro que eu tenho? E aí você começa a pôr o número. Opa! É um número desafiador, porque não é só... Aí você começa a ir mais além. É só comprar o terreno? É só construir a casa? Não, tem que mobiliar a tal da casa. Tem que fazer uma série de benfeitorias ao longo e assim por diante. E aí vem a outra questão. Quanto é que custa manter isso? Não é só ter, senão você entra daqui a pouco os caras falam, condomínio venceu. Duas alegrias, né? Condomínio venceu. Então você começa a pôr o pé no chão. E aí vem a terceira letra, que é do SMART, que é a letra A, o alcançável. Como é que eu alcanço isso? E aí vem a empresa. Aí a empresa tem que te dar isso aí. E se você não acreditar que aquela empresa paga o teu sonho, você desiste dela, brother. Porque se você tem uma empresa que ela não é capaz de te pagar o teu sonho, você não tem uma empresa, você tem um caixão aberto esperando você morrer. Porque se você não tem um sonho para realizar na vida, o último sonho é ter uma pá de terra no teu peito para você não reclamar do teu passado. Mas se você realmente se permite se apaixonar por si mesmo, pergunta para essa empresa tem uma condição de pagar? Tem. E aí você começa a desenvolver essa empresa para que ela pague o teu sonho. Realize. E aí você vai perguntar para si, por que eu preciso disso tudo? Que é o R, que é o relevante, né? Que é a pergunta mais importante. Ali está a descrição do seu sonho. Aí, amigo, você começa a falar, você começa a arrepiar, você fala, meu amigo, eu não vejo a hora de eu entrar naquela piscina com meu neto. Na hora que o moleque pular em cima de mim, o pai fala, não, eu já vou falar, me deixa com meu neto aqui. E você começa a perceber que você começa a proporcionar. E aí você começa a falar, olhar para si mesmo, olhar para suas conquistas e falar, valeu a pena vender X tonelada de massa, valeu a pena fazer X eventos, valeu a pena fazer X treinamentos, porque ali tem uma celebração. E para se lascar de vez, você põe uma data, que é data que nem data de Copa do Mundo. Depois você põe uma data, aquela data é importante para você, é relógio regressivo, brother. E aí, amigo, bora que o tempo passa. Hoje está chovendo, está frio, não tem problema não. Mas tem lama, tem isso, tem aquilo, não tem problema. Por quê? Hoje eu tenho que fazer um negócio. E isso é a ferramenta que estrutura as metas, o SMART. É o que eu tenho a trazer para essa comunidade de pasteleiros que podem fazer tudo isso. Isso está ao alcance de todos. Não, legal. Tenho certeza que, para quem entendeu, quem não entendeu, consegue procurar no Google como estruturar isso direitinho. Sim. Existem exemplos. Isso aí é aberto, como você falou, comunidade acadêmica. Não é aberto em qualquer
Se você colocar no Google Smart, você vai ver tudo isso que eu trouxe, com as especificações, as palavras, e assim por diante. Não, legal. Isso daí, Edgar, é muito da pegada de você se automotivar, certo? Agora, uma dor, uma percepção que eu tenho no mercado geral de pastelarias, desde o cara que começa, ele e um sócio, e ele colocou a terceira pessoa, que aí a gente já começa a falar em motivar uma equipe. Porque até então, você se automotivar, você encontra as ferramentas, você realiza um sonho. Agora, como alcançar esse sonho se você muitas vezes depende de outras pessoas, né? Como que a gente faz para motivar uma equipe, cara? Isso é uma dor frequente e constante. Todos os segmentos, inclusive. Acho que não é só do pasteleiro, não. Um dos treinamentos que eu mais sou solicitado é em relação a isso. Tá? E o grande conflito do empresário, do empreendedor, é ele perguntar como é que eu consigo fazer uma equipe se motivar. E o primeiro passo é você entender quem é a tua equipe e cada membro dele, seja quantos forem. E você vai poder dividir em categorias. Você vai poder distribuí-los em categorias, sabendo os tipos de motivação que existem no ser humano. Existem pessoas que se motivam pelo poder. O cara quer ter o cargo dentro da empresa, ele quer ser o gerente, ele quer ser o tal, ele quer ter o cargo. Ah, mas você vai ter o cargo, mas não vai ter o salário. Não tem problema. Eu quero ter o cargo. Esse é um grupo de pessoas que se motivam por essa característica. E é legítimo. E é nesse grupo que, quando o empreendedor começa a selecionar a sua equipe, ele começa a identificar os líderes. Quem são as pessoas que vão conduzir a empresa na ausência dele. E é importante também saber que existem outros grupos. Tem pessoas que se motivam pelo dinheiro. O cara fala, eu quero dinheiro no bolso. Ah, mas você não vai ter cargo, não tem problema, me dê comissão, me dá de viagem, me dê. Me dê. Só vem. Só vem que eu quero. E aí, quando o cara faz alguma coisa, você vai lá e dá um dinheirinho na mão dele, ele fala, glória. Então, você começa então, a entender quais são os tipos de motivação da tua equipe. Existem pessoas que se motivam pelo bem-estar da família. Aí você chega para o cara e fala assim, amigo, como é que está a família? Pô, rapaz, nasceu mais um filho meu, estou com um problema sério. Qual é o problema? Preciso fazer um tratamento específico, seja qual for, o tratamento de saúde, e o convênio não paga. Esse convênio que a empresa oferece não paga. Eu estou aqui buscando fazer uns bicos de final de semana e tal. Você fala assim, está fazendo bico de final de semana? Estou. Mas para quê? Pô, porque eu preciso pagar os exames por fora. Aí você chega para esse cara e fala assim, se eu te der um plano plus, que cobre tudo isso aí tá bom para você? O cara vai abrir o olho, vai abrir o coração e falar, você vai fazer isso por mim? Eu falo, faço. Inclusive, você está trabalhando aí em outros empregos, por que você não trabalha aqui dentro da empresa? Na hora, você tem um leão dentro da empresa. Existem outros, e aí você já entendeu o que eu quero trazer, espero que também que a comunidade entenda. Você tem que saber como e o que motivam as suas equipes. Tem uns que se motivam pelo status, pelo reconhecimento, pela plaquinha de melhor funcionário, pela foto no Instagram da empresa. E é isso que você faz com que uma empresa se sinta motivada a realizar o teu sonho. Aí você vai ter um grupo de pessoas que você não vai precisar estar lá. Entendi. Você não vai precisar estar dentro da empresa, porque você vai saber, cada um vai falar assim, moçada, vamos fazer o melhor que, olha, o cara me deu o plano de saúde aqui, e você começa a trazer um grupo de pessoas que se tornam, deixam de ser funcionários, deixam de ser colaboradores, eles se tornam seus aliados. Se você falar assim, moçada, vamos virar à noite, os caras vêm com você. E o inverso é o que vem acontecendo. Muitos empresários querem eles querem o sangue, o suor dos funcionários para depois reconhecer ou até mesmo recompensar
essas pessoas. E quando chega nesse ponto, a relação já não existe mais. É uma relação fria. Fala assim, amigo, quer dizer que então eu estou trabalhando aqui que nem um desgraçado aqui para você estar viajando e você não quer nem saber se eu estou de férias, de saúde, se eu estou com problema. Quer dizer, então, que é assim? Então, a relação de troca aqui muito promove nas empresas são os próprios donos delas. E isso aí, né, Edgar? Qualquer uma oferece. Talvez falta essa percepção por lado do empreendedor ou do empresário ali, ele entender que é isso que ele está oferecendo, sim, qualquer uma empresa oferece. Sim. E aí, aí a gente começa a aprofundar o papo aqui, vai falar da pirâmide de Maslow, que a galera está querendo, mas aí o cara fala assim, para me oferecer isso aqui, muitas oferecem e tudo, enfim. Né? Eu acho, então, você vê como que a cabeça do empreendedor tem que trabalhar pensando no negócio, pensando nas pessoas, sim, que te cercam, sim, ali, sim, pensando, sim, no financeiro. Meu, o negócio é muito louco, né, velho? É muito louco, mas assim, é muito gratificante também quando você chega lá e fala, meu amigo, olha o que eu realizei. E aí você começa a desenvolver não uma autoconfiança, mas sim você começa a desenvolver um autorrespeito para você. Uhum. De você poder dizer, meu amigo, eu mereço tudo isso. E não é um merecimento pela sorte, não é um merecimento pela minha religião, não é um merecimento de alguém que está me dando alguma coisa, sou eu por mim mesmo. Então, assim, a vida do empreendedor, ele é assim uma vida solitária, mas composta por uma série de pessoas que estão dispostas a colaborar com ele. Verdade. Isso daí a gente acaba entrando num assunto bacana também, que é o network, né? Porque, realmente, o empresário, o empreendedor, ele tem essa vida solitária, ele tem que, às vezes, manter um distanciamento ali da equipe dele para não deixar misturar tanto, que isso, às vezes, o pessoal começa a misturar as relações, né? E ele, por vezes, ele acaba se vendo solitário, né? E aí ele acaba encontrando, às vezes, uma rede de apoio, um network entre vários outros empresários do segmento. Isso eu percebo muito lá no nosso grupo de pasteleiros do Brasil. Acontece, né? Isso? Puta, demais, porque lá você troca as suas dores, às vezes você fala de uma fragilidade que você tem, sim, do dia a dia, que às vezes você não vai falar para um colaborador. Né? Então, essa parte do network eu acho muito legal. Eu acho que isso daí que às vezes acaba sendo uma alavanca e uma motivação, porque o meio ele acaba moldando o que a gente faz, o que a gente está planejando para a nossa vida, né? A gente é um pouco do resultado, a gente é o resultado do meio que a gente vive. Sim. E quando a gente vive com o meio de vários empresários que estão buscando melhorar, estão evoluindo através de máquina, de estudo, de conhecimento, você fala assim, puta, eu vou com essa galera. Vou com essa galera que tá dando bom. Então, é um barato essa troca assim, né? Você vê que, porra... É muito bacana, mas é importante ele saber também que vai ter que ter um momento que ele vai ter que sentar lá no banco de reserva do povo que está jogando futebol. Ele vai ter que estar lá no churrasquinho da empresa com os funcionários. Isso é fato. Porra, ele tem que estar. Então, assim, o network... A gente não pode separar, fazer um degrau entre a equipe. Isso aí, eu concordo, porra, 100%. Tem que estar em vários momentos. Não são todos, óbvio. Não são todos, mas ele tem que saber qual é o momento que ele tem que estar. O momento dele de network hoje. Hoje é dia de participar de uma feira. Então, se preparar para a feira de negócios, esse é o meu network. Preciso fazer um network com meus colaboradores, eu vou fazer E não precisa fazer uma festa, por vezes é só uma reunião, por vezes é só mesmo ou implantar um novo sistema de reconhecimento de talentos da empresa. Não importa, mas o network hoje... Às vezes é um aniversáriozinho também para o colaborador, que o cara se vê reconhecido, né, meu? É demais a conta, é muito bacana, é muito bacana. Demais. Então, assim, o universo do mundo dos empreendedores, eu posso dizer o seguinte: depois que você entra para esse universo, dificilmente você volta para o mundo corporativo. Dificilmente. Muito poucos aqueles que voltaram, ou aqueles que eu reconheço que voltaram por uma proposta muito boa também. E até mesmo porque voltaram porque aquela oportunidade viabilizaria algum outro sonho. Então, assim, não é que é uma coisa que fique engessada. Não, mas toda decisão passa a ser uma decisão mais consciente. E sabendo que vai haver, que nem todas elas são assertivas. Vai haver decisões que você vai falar, puxa vida,
me lasquei. Dava tudo certo, me lasquei. E isso faz parte. Show. Bom, a gente está quase indo para o final. Galera, ó, quero aproveitar aqui nesses momentos de gratidão, último episódio, agradecer as empresas que apoiam o nosso projeto, a Favorix, a idealizadora do nosso projeto, a massa favorita dos pasteleiros, Toshiro, a empresa que modernizou o nosso segmento de pasteleiros aí, graças aos caras, muita máquina começou a acontecer e aparecer aí no mercado. Contadores dos restaurantes, o escritório especializado no segmento do fast food, Nova Fritadeiras, os caras que agora são mais objetivos, mais diretos, especialistas em fritadeiras, e o Anota Aí, o robozinho mais esperto do mercado para ajudar a automatizar o seu delivery. Também lá atrás, ó, esqueci de agradecer o meu editor, o Lucas, o cara que tem todo o trabalho aqui de editar, colocar o GC. Um abração para você, meu parceiro. Forte abraço mesmo, tamo junto. E agora partindo para o finalzinho, Edgar, já estouramos o nosso tempo praticamente. Quero que você deixe uma mensagem motivacional para a galera, para esses empreendedores, fazer um desafio para você aqui, ó, na cara e na coragem. Não tem problema. Que eu acho que são mensagens, são passagens que a gente vê e pessoas que cruzam nossa vida, né? De repente o cara caiu nesse podcast aqui de paraquedas e ele ouve uma mensagem que muda o dia, muda a semana, o mês, o ano, a vida do cara. Então manda lá, velhão. Cara, o que eu posso trazer aqui ao longo dessa minha caminhada no mundo dos empreendedores, não vou nem trazer uma mensagem, na realidade eu vou trazer uma passagem que foi muito marcante para mim. Tá. Teve uma ocasião, nesses meus 17 para 18 anos como facilitador e como treinador de equipes, eu fui dar um treinamento numa cidade do interior, distante de São Paulo. E quando eu cheguei na empresa desse cliente, que era uma empresa na área de alimentação, eu vi uma empresa muito bem arrumada, muito bem tratada já, e percebi, eu já sabia que era uma empresa que passou por uma transição familiar. E eu cheguei por volta do... eu estava naquele ambiente por volta do horário de almoço, né? Eu estava ali para me conectar um pouco mais com aqueles empresários. Quando eu olho para o lado, eu estava numa varanda desse restaurante, né, que era um segmento de alimentação, eu vi um senhor, parou um carro, um caminhãozinho de cargas de compras, e era nitidamente que estava sendo feito compras de legumes, laranjas, frutas, essas coisas. E os carregadores, muito preocupados com o horário, né, de pico, só tinha aquele horário para descarregar. Um deles era um senhor de pelo menos uns 80 anos. Aí eu olhei para aquele homem e quando ele chegou na borda do caminhão, ele falou assim: bota aqui nas minhas costas, filho. Quando eu vi aquilo, eu fiquei impactado. Falei, como assim? Eu olhei pro empresário, né? Como assim? Olhei para aquela situação e no meu alto dos meus paradigmas, né, dos meus pré-conceitos, eu falei, você está vendo aquilo? Aí a pessoa que era o dono daquele negócio falou assim, alegre para mim, tá vendo? É meu pai. Eu, de novo, com meus preconceitos, olhei para ele e falei assim, mas como assim, seu pai, na cidade? Olha como ele está curvadinho. Ele falou assim, peraí, fique tranquilo que daqui a pouco ele está aqui. E eu, de novo, falei, já estava enfurecido. Isso não existe, né? Se doendo já falou, né? E não muito distante, quando o caminhãozinho saiu, né, para fazer outras coisas, veio ele, né, enxugando suor. E a empresária, no caso, não era nem empresária, falou assim, pai, vem cá conhecer aqui os consultores. E quando ele chegou, ele, pô, prazer. Eu cheguei para ele e falei assim, muito prazer. Inclusive, fiquei sabendo que esse negócio aqui foi seu, né, por muito tempo. Ele falou, pois é, hoje não é mais meu. Hoje eu só venho aqui para ajudar. Eu falei assim, poxa, mas como pode? O senhor nessa idade, carregando caixas, eu estou vendo o seu estado de saúde, um senhor mais fraco, pedindo para colocar carga nas tuas costas.
Ele falou, tá vendo que maravilha? Eu, aos meus 93 anos, e eu achando que ele tinha 80, aos meus 93 anos, ainda consigo colocar uma caixa nas costas e ajudar a minha empresa? Aí eu, de novo, fiquei impactado com aquilo. Eu falei, mas como assim? Ele falou, pois é. Eu abri essa empresa quando eu tinha por volta de 50 anos. Eu abri essa empresa com a minha aposentadoria. Saí da empresa, trabalhava na ferrovia. Aí fui demitido, tive aquele dinheiro. E todos os meus amigos que tinham dinheiro, que também se aposentaram, todo mundo foi para a praça para jogar xadrez. E eu falei, não, vou abrir um negócio, abrir isso aqui. E todo mundo me chamava de louco, porque eu não tinha mais tempo para jogar... Meu dominózinho, minha cacheta. E todo mundo me malhando. E nos primeiros 2 anos morreu metade. Nos primeiros 3, nos outros 4 anos, morreu mais um monte de metade, porque as pessoas deixaram de ter objetivos na vida e passaram a viver só problemas. E pessoas que não tinham nada na saúde, por exemplo, de repente olhava para a mão assim e falava, uma mancha, isso aqui deve ser câncer. E ia procurar, e o que não era se tornava. E daqui a pouco estava definhando. E ele, ao final de me contar essas histórias, ele falou assim, eu quero carregar a caixa até meus últimos dias, porque assim eu me sinto vivo, por poder ter ele falava assim, por eu ter a força de poder levantar todos os dias e ter a honra de estar vivo, podendo ver meu cliente sempre tendo o melhor suco, o melhor doce, o melhor isso, o melhor aquilo. Então, filho, eu tenho muito tempo ainda para tocar nessa vida, porque eu sou jovem há mais tempo que você. Olha só, que legal. Pertencimento, né, Edgar? Sim, e a mensagem que eu deixo é, tenha objetivos na vida que te façam a sonhar, que te façam realizar. Porque a partir do momento que você deixar de sonhar, você está pronto para se sepultar. Alguns se sepultam aos 50, 60 anos e são realmente sepultados aos 90 e passam todos esses 30 anos, 30, 35 anos de lamúrias, de dores, de sofrimentos, de tudo que é negativo. Uhum. Enquanto outros trabalham até seus 95 anos, realizando sonhos, e cada vez que realizam, celebram, e quando morrem, são sepultados no dia seguinte. E quando eles são sepultados, as pessoas não choram por ele. Fala, tá vendo? Esse viveu a vida. Então, a mensagem que eu deixo para esses empresários é, tenham sonhos da vida, tenham sonhos desafiadores, não tenham medo dos seus sonhos. E, não, além de não ter medo dos seus sonhos, esteja pronto para ser feliz amanhã, baseado no que você quer hoje. É o que eu deixo de mensagem para vocês. Show. Irmão, brigadaço, velho. Bom demais conversar contigo. Você é um cara que eu precisava dar a voz, mostrar para a galera conhecer, porque foi uma grande satisfação conhecer, cruzar meu caminho com o seu aí nessa vida. Enfim, é sem troca, sem nada, é de amor mesmo, de verdade, parceria mesmo. Eu estou à disposição. Muita satisfação, velho. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui, finalizando a nossa segunda temporada e vai segurando que vem a terceira, já tem muitos nomes, a gente vai fazendo esses contatos aqui, vai aparecendo pessoas cada vez melhores aqui. Então, meu agradecimento a cada um de vocês que acompanhou. Para você que perdeu a primeira temporada, volta aí, procura aí no YouTube que você vai encontrar alguns episódios muito interessantes, tá bom? E um grande abraço, pra cima sempre, tamo junto, valeu! Valeu!